Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. Ajude este canal que traz um conteúdo riquíssimo para você e para muitas pessoas que com certeza precisam de algo desta qualidade para ter aí um esclarecimento e dicas para a mudança de vida. E hoje eu quero falar com você sobre o fim do mundo. Você acredita no fim do mundo? Você acha que nós estaremos enfrentando o juízo final? Bom, eu tenho 57 anos de idade. E ao longo de toda a minha vida, como cidadão observador e estudioso das causas, tanto da ciência como da história, como da geografia, e cristão. E eu sou aquele tipo de cristão que procura as evidências, as provas, procuro fazer as comparações com os fatos e com o que tenho estudado. E isso tem me trazido um conhecimento que para mim tem sido suficiente, tem me satisfeito. O que eu leio de Gênesis e Apocalipse é que o mundo teve um início. E tudo que tem início, tem meio e tem fim. Não dá para achar que o homem veio do animal, do macaco. Não dá para achar que o universo foi através de uma explosão, Big Bang. Não. Tudo que você toca, tudo que é palpável, preste muito bem atenção, seja sincero, é muito bem processado, é muito bem trabalhado. Não é uma coisa que veio assim da fumaça, não é uma coisa que veio assim do espaço sideral, do além, do vazio, não. Dá para se notar pela lógica que é uma coisa planejada, uma coisa arquitetada. É uma produção, assim, espetacular. É claro que houve um ser pensante por trás de tudo isso. É claro que houve aí uma análise, houve um pensamento naquilo que ia ser feito. Suponhamos que o homem até tenha vindo do macaco, como quer dizer, mas e o macaco? Aonde é que nós vamos chegar? Se uma coisa veio de outra, se outra veio de outra, sim, mas a origem disso? Aí você pode até questionar, se tem Deus, então de onde veio Deus? De onde surgiu Deus? Essa é uma resposta muito fácil de responder e te falar. Somos muito pequenos para entender coisas grandes. A grandeza de Deus está aí, os seus feitos, ele tem mostrado para a gente a grandeza, o seu poder. Então, é eu querer saber demais a origem de Deus, a família de Deus, ou eu só sei que ele é um ser, como dizia Karl Marx, né? Deus é uma força em movimento. Tá, ele pode ser uma força em movimento, mas que pensa, que raciocina e que fala. Observe muito bem qualquer vida dos insetos, dos animais, os animais dos oceanos, dos mares, os animais da floresta, da terra, o ser humano. Tem ali um projeto muito bem definido. Tem um projeto muito bem elaborado. Tem se é que podemos falar de técnica, porque para mim, como cristão, é força da sua vontade, força da sua palavra. Haja isso e ouve isso. Haja aquilo e ouve aquilo. Uma força muito bem definida, muito bem pensada. Observe o procedimento. Quem tem o procedimento de um ser humano? O homem faz robô, faz
aparelhos tecnológicos e tudo, mas isso diante da vida está bem distante. O ser humano, ele pensa, ele analisa, ele raciocina. As máquinas, os objetos, os mecanismos produzidos pelo homem, não tem nada disso. Uma coisa que me chama bastante atenção são os sensores. Mas os sensores ou eles transmitem ou eles detectam o que já existe. Então não tem nada de novo, não tem nada demais aí. A evolução humana, a tecnologia, a criatividade humana é espetacular. Mas isso é uma força que não é própria. Vamos falar aqui de Steve Jobs. Steve Jobs, ele teve uma ideia espetacular que revolucionou a tecnologia e que perdurará por muitos anos, viu? A Apple veio para dominar a sua área, o seu nicho, que é alarmante, né? É enorme, é grandioso por muito tempo. Agora, ele se foi, o que ele levou disso? Qual o lucro dele disso? E ele sabia, ele ia fazer tudo isso aí para ficar aí para os outros, de graça? Não, ele tinha um plano pessoal, um interesse, como todas as pessoas que produzem ou que inventam alguma coisa, tem um interesse, como Bill Gates, como Elon Musk e outros aí. O cara que criou a energia, o cara que criou as ondas sonoras de rádio, o cara que criou o transmissor de imagem, TV e hoje internet, esse cara não sabia da dimensão do que ele ia alcançar. Ou seja, ele não tinha controle nem daquilo que ele estava fazendo. Está aí por mãos de muitas pessoas, de geração em geração, e facilitou a mão de muita gente. Agora, vamos na origem de tudo isso. Existe um ser acima de tudo isso, porque o homem ganancioso, explorador como ele não ia criar um projeto que fosse beneficiar o povo e ele não levasse nada disso. Mas Deus sim. Deus, ele coloca algo na mão do homem que lhe sirva eternamente sem nenhuma condição, sem nenhuma imposição, sem nenhum interesse. Ele não precisa do retorno do homem. A única coisa que Deus quer do homem é que ele se salve. É que ele procure um abrigo para a eternidade, a sua alma. E nem isso o homem quer. Até isso o homem dispensa. Então, ao meu ver, para Deus, o homem que não quer um abrigo eterno para a sua alma, para Deus, tanto faz. Deus não vai implorar, não vai rastejar, não vai obrigar você a acreditar se você não quer. Deus não vai descer do céu para se explicar. Se explicar para quê? Né? Se fosse assim, ele tinha deixado quem sou eu para dizer o que Deus tem que fazer, ou tinha que ter feito? Eu não me pertenço, eu não existo para mim. Acabei de citar exemplo aí de homens que foram criativos e suas ideias estão beneficiando a população do mundo inteiro. Eram homens que não tinham controle do que eles mesmos estavam fazendo, era uma ideia. Então Deus, ele não tem que se explicar para ninguém, ele não tem que deixar descer aqui e dizer porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, não. O que ele deixou está aí, nós precisamos, assim, acreditar no seu poder, na sua soberania, na sua grandeza, saber que de tudo isso que ele fez aqui, que a nossa imaginação, os nossos olhos, as nossas mãos possam alcançar, possam palpar, pode ter certeza. Ele é muito maior do que isso, mas muito maior mesmo. A ciência enlouquece quando ela apresenta hoje a posição da Terra, a posição do Sol, a posição dos planetas e o seu funcionamento. A ciência, o homem enlouquece quando ele entra na área científica, da física, quando ele se aprofunda nos estudos, na ciência, em muitas áreas, porque ele começa a ver um pouquinho da dimensão, daquela grandeza que ele está descobrindo.
São coisas que já existem, ocultas aí. Deus não faz nem questão de que os seus feitos sejam propagados. Não. Deus não faz questão que o que ele faz hoje seja acreditado por homem na Terra. Não. O que ele fez está aí. Pesquisa os oceanos, o fundo do mar. Pesquisa a profundidade da Terra. Pesquisa o limite da temperatura. Pesquisa a força e o limite dessa força do Sol. Não dá, né? Daí nós temos um Deus grande. E eu vou te falar. O que Deus deixou para que a gente faça, Ele deu a vida para mim, deu a vida para você e nos liberou na Terra. Deixou muitos indícios que é a Bíblia, da sua vontade, do seu querer sobre as nossas vidas, mas cada um faça o que quer. Agora, eu acredito muito no final de tudo isso, porque é bíblico, é profético, e eu sei que uma hora ou outra, muitos vão se surpreender. Vão se surpreender. Hoje o homem faz o que quer e estamos vivendo aí um momento mais perigoso da humanidade. Cada um ser o que pensar, não é nem ser o que é ser o que pensar. Cada um fazer o que tem vontade, o que quer, e fica tudo por isso mesmo, como se não tivesse um ser superior a quem tivesse que dar satisfação. Eu tenho a quem dá satisfação da minha vida e dos meus atos. Eu tenho um ser superior a quem eu devo tudo. E eu quero me render aos seus pés cada vez mais. Quero estar diante da sua face, da sua presença. Quero me submeter aos teus desígnios, à sua palavra, os seus mandamentos. E, de acordo com as profecias, de acordo com o Apocalipse, de acordo com a Bíblia, o fim vem. E todos hão de passar pelo juízo de Deus. Todos hão de prestar contas de tudo aquilo que fez em vida diante de Deus. Juízo final.